Gente, 30 segundos. A gente vai abrir o link pela internet também. A nossa plateia aqui, vamos adorar daqui a pouco, vai entrar o louvor. Vamos subir o tom, vamos subir, vamos louvar forte. Vamos? Bora! Boa noite, Marketplace, feliz 2024, estamos de volta. Que bom que estamos aqui nos encontrando mais uma vez para mais esse ano, até aqui nos ajudou o Senhor. Começamos o Marketplace 2024 com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, com muito amor. Temos muitas mudanças, muita coisa nova vem para este ano. E eu quero começar falando um pouquinho disso para vocês que estão nos acompanhando na internet e para o nosso auditório. O Marketplace passa a ser de novo semanal os nossos encontros aqui nesse auditório no Nações, com transmissão pela internet, mas num formato de campanha da vitória, para os empresários, para os profissionais liberais. Então toda semana aqui, em uma jornada de campanha como na Alvorada, toda segunda-feira. E você pode estar perguntando, e o Connect, o nosso curso de empreendedorismo do Marketplace? Parou? Não. Ele vai começar também. Eu quero apresentar um PowerPoint para vocês em relação a isso. Acho que eu vou pedir para a técnica já projetar para vocês em casa também, e quem está aqui, sobre como será essa dinâmica do nosso curso do Connect. Tá bom? Então, para você que está nos acompanhando aí, nós vamos ter as aulas. Eu quero ler com vocês rapidamente. A primeira aula no dia 26/2. As matrículas já estão abertas. Dia 26/2. Vamos ter um módulo de nova economia e transformação digital com Felipe Santos, com o pastor Felipe Santos. Alguém muito gabaritado, todos os nossos professores estão no mercado. Nós só pegamos professores que estão no mercado, não pegamos nenhum só com aquela coisa, é coaching só. Não, ele tem que estar no mercado trabalhando e produzindo lá, enfrentando as adversidades lá. Então, primeira aula. A segunda aula, cultura organizacional com a Zilka Saldanha também, no dia 4 de março. No dia 11 de março, temos gestão, planejamento estratégico e governança. E também os POPs, também com a Zilka Saldanha. 2 aulas seguidas aí da Zilka. Depois temos finanças, DRE e precificação, com a Ciamara e o Carlos, que estarão com a gente hoje aqui também. O Sérgio, que é controller aqui também na igreja, de finanças. E comigo também, falando de como tirar essa precificação. No módulo 5, vamos ter liderança e gestão de pessoas. E essas aulas ocorrerão no dia 8 e 9, com a Patrícia, que estará aqui com a gente também. Tá bom? No dia 8 e 9, liderança e gestão de pessoas, com a Patrícia Dias, que estará conosco daqui a pouquinho também na noite de hoje. Módulo 6, marketing digital, com o pastor Ricardo Rezende também, que está trabalhando em mercado nesta área. Módulo 7, vendas, experiência do cliente e centrado no cliente também. Tá bom? Com o pastor Ricardo Rezende, com Renato Akamoto perdão, aqui saiu Renato de novo. Aí é o pastor Isaías. Tá bom? Módulo 8, gestão de projetos e equipe de vendas. Zilka Saldanha e Isaías. E o pastor Isaías também, que trabalha na BIC. Depois, módulo 9, é um bônus de tools, de ferramentas, coisas que podem nos ajudar. Foi maravilhosa essa aula, eu não sei quem estava aqui nessa aula. Foi sensacional a aula oferecida pelo Ricardo. E por último, no módulo 10, estamos para confirmar ainda, uma Masterclass ainda não está confirmado, mais provável que seja um William Douglas, que é um grande homem de Deus, um grande homem do setor jurídico brasileiro, foi cotado para ser ministro do STF ano passado, infelizmente não chegou, mas estará aqui com a gente, se tudo der certo, contamos que ele faça essa aula de encerramento. Depois, dia 24 e 31 de junho são as apresentações. Quem concluir o curso tem que fazer uma apresentação, um trabalho de conclusão de curso, para examinar por uma banca. E por último, dia 18 de julho, a nossa formatura, feita pelo IP, entrega de certificados, um jantar, num auditório, uma noite muito gostosa também. Tá bom? Esses são os comunicados. Eu quero botar agora o QR Code aí na tela, para você que está aqui, para você que está em casa, aponte seu celular para esse QR Code, eu vou deixar eles uns segundinhos aí. Você pode fazer sua inscrição, o primeiro lote já esgotou, é muito rápido, são poucas vagas. Você que quer fazer o Connect, foi abençoadíssimo, por favor, aponte seu celular para aí
e faça a sua inscrição, se possível, ainda hoje. É o segundo lote, estamos fazendo em lote de 30 em 30. O primeiro lote já esgotou, este é o segundo lote e vamos ter um terceiro lote depois, tá bom? Então aproveite e faça a sua inscrição ainda hoje. Eu quero orar com vocês para a gente começar então o nosso louvor aqui nessa noite. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Você que está em casa, a me acompanhar nessa oração. Gostaria que você fechasse seus olhos e me acompanhasse em oração nesse momento. Jesus, Tu és bem-vindo aqui. Consagramos esse ministério, essa casa, tudo que temos, ao precioso e maravilhoso nome de Jesus. Queremos, Pai, que a Tua presença seja manifesta, que esse lugar seja um lugar de adoração, um lugar para exaltar o nome do único que é digno de receber todo o louvor, Jesus. Pai, vem no nosso meio, ministra ao nosso coração, nos dá direção, nos dá encorajamento, que em nome de Jesus, esse seja o melhor ano da história do Marketplace, nos seus mais de 13 anos, ajudando os empresários de São José dos Campos. Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Oramos no precioso nome dele. Aleluias. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha, não, não. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, la 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 la. Teu amor não falha, la 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 la. Se o vento é forte e profundo no mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha, não falha. Tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. La 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 la. Teu amor não falha. La 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 la. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua presença me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não se ver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de perto, Deus de muito perto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, um assunto às vezes um pouco difícil para quem trabalha no nosso país, para as empresas do nosso país. Mas eu vim aqui te trazer uma palavra. Um dia, quando Jesus foi questionado e perguntaram para ele se ele deveria pagar impostos, Simão Pedro foi até ele e ele falou para Simão: Simão, vá pescar um peixe, abre a boca do peixe e lá dentro você tira uma moeda que vai pagar o teu imposto e o meu. Hoje é dia de você pescar peixes. Hoje é dia de pescar peixes. Existe um Jesus sobrenatural. Isso não é uma história, isso é uma verdade. Existe um Deus sobrenatural que te manda lançar a rede hoje e pescar peixes para ter retornos na tua empresa sobrenaturais. E esses retornos são em abundância, porque esse é o nosso Deus. Coloque aquela situação da tua empresa, uma situação tributária, uma situação judicial com um funcionário teu, aquilo que tem atrapalhado o andamento, leva para Jesus. Lança a tua varinha agora, enquanto nós estamos clamando a Ele. Pai, obrigada, porque em Ti existe toda a provisão. Toda a provisão vem do alto. Obrigada porque o Senhor já trouxe recursos para cada empresa aqui presente. E eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus, peixes sejam pescados agora. Nós liberamos fé na vida de cada empresário aqui agora, para lançar varas, para pescar peixes. Liberamos fé na tua palavra, fé em quem tu és, fé em ti, Jesus, porque a tua palavra não muda, porque nenhum tio da tua palavra vai deixar de se cumprir. Em nome de Jesus, que peixes sejam pescados nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir.
Glória a Deus. Você pode se assentar. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Marketplace. Um momento para você tranquilizar o seu coração. Está no caminho certo, amém? Amém? Amém. Nosso momento agora de dízimos, ofertas e primícias. E eu quero convidar você a colocar o seu coração no lugar nessa noite. Trazer para você um versículo sobre uma das maiores preocupações nossas de empreendedores, que é a parte financeira. Quando você vê algum empresário ou algum autônomo assim, desesperado, preocupado, ansioso, o que nós aprendemos aqui com Deus? Nós precisamos colocar o nosso coração nele. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos, empresários, por coisas algumas, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. O que Deus está falando para a gente, que nós precisamos muitas vezes conectar nosso coração de volta à presença dEle e lembrar que quem é o dono do ouro e da prata, quem é o dono de todos os projetos, de todas as coisas que Ele colocou em nossa vida, é Ele. E gente, fala sério, que empresário, que empreendedor, que autônomo, que CLT, que não fica preocupado quando vem a parte financeira bater na porta e às vezes não está tão bom. Mas é nesse momento que Deus faz um desafio com a gente, que quando a gente coloca o coração e a nossa ansiedade no colo dele, é Ele quem trata, é Ele quem cuida, é Ele quem multiplica, é Ele quem faz acontecer. E nessa noite pra gente hoje tem uma mensagem. Quem aqui começou essa semana já orando por algo na sua empresa? Levanta a mão. Olha aí, gente. Pode ser que não seja a melhor fase, pode ser que não seja a melhor história, pode ser que seja uma semana talvez turbulenta, mas você começou da melhor forma essa semana. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ter respostas dessas orações e agradecimentos que você já começou a fazer. Durante essa canção, você pode ofertar, dizimar, primiciar, porque esse ministério está aqui também para te ajudar. Essa igreja aqui alavanca os seus negócios também, porque nós aprendemos, recebemos e saímos daqui para compartilhar o crescimento que também vem sobre a nossa vida. Então, você pode ofertar, dizimar. Lá atrás, nós temos queridos ali com os envelopes, máquinas de débito. Você pode também ficar à vontade, também ofertar em espécie, temos a caixa lá. Fique à vontade, utilize o Pix e eu já volto para orar para vocês. Deus abençoe. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales, e não há lugar
possa me achar. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Nada é melhor que Jesus. Nada é melhor que Jesus. Aleluias. Nada melhor do que? Nada melhor do que? Jesus. É Ele que traz a paz que excede todo entendimento. E Ele que coloca o nosso coração e a nossa mente no devido lugar. Eu queria convidar você que ofertou, dizimou ou primiciou durante essa semana, seja nessa celebração ou em outra das celebrações, você também que está em casa, eu queria convidar você a se colocar de pé. Quero orar por você. E também quero orar por você que talvez não ofertou essa semana, dizimou essa semana, mas vai fazer isso na próxima semana ou fez na outra semana. Mas eu quero que você agora convidar, realmente que você coloque o seu coração agora em Deus. Feche seus olhos. De olhos fechados eu queria convidar você a respirar com mais calma. Que a parte financeira, muitas vezes ela vem querendo nos assustar. Mas nós sabemos onde o nosso coração e a nossa mente está. É com Ele, é com Jesus. É Ele que abriu a porta. É com a permissão dEle também que fechou. É com a permissão dEle que os contratos foram assinados. É com a permissão dEle que você iniciou um projeto. E eu quero convidar você a receber essa tranquilidade, essa paz, que por muitas vezes não é fácil, mas com o Espírito Santo a gente vai conseguir. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por cada querido que ofertou, dizimou, que primiciou, que entendeu o recado, que entendeu, Deus, que faz parte do reino, Pai, como alguém que planta uma semente, Deus, que vai dar frutos, ó Deus. Pai, obrigado, Pai, por cada filha, Deus, que tem honrado, Pai, a tua casa, Pai, que tem honrado, Pai, Deus, todo mês, ó Deus, para que o evangelho não pare, Pai, para que alcance mais vidas. Obrigado, Pai, porque o Marketplace, ó Deus, tem abençoado as nossas vidas. E nós aqui agradecemos ao Senhor, Deus, também derramando, Pai, sementes neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque cada filho e filha que está de pé, Jesus, assumiu um compromisso, Deus. Cada filho e filha, Pai, que está aqui, Jesus, entendeu, Pai, que precisa, Pai, participar do reino, Pai, de forma ativa, Pai. Deus, nós não queremos ser aqueles que vamos ouvir os testemunhos. Nós vamos contar os testemunhos deste lugar. Nós seremos, ó Pai, os empresários, ó Pai, luzes dessa cidade, Pai. Deus, nós seremos aqueles, ó Deus, que olharão, Deus, e falarão assim: eu já sabia, porque minha mente e meu coração estavam fitos em Jesus. Oh Jesus, como é bom, Deus, poder confiar no Senhor, Deus. Em meio à tempestade, em meio a uma chuva que veio como hoje, nós podemos olhar, Jesus, de uma forma abundante, que a chuva não é ruim, Jesus. O Senhor está derramando coisas novas sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo retorno do Marketplace hoje. E Deus, que da mesma forma, Pai, que a unção, Deus, vem sobre nossas vidas, também aqui sobre os nossos negócios, Deus, começando algo novo a partir de hoje, Pai. Unge, Pai, cada um, Deus, abençoa, Pai, e multiplica, Pai. E se tem alguém aqui, Deus, preocupado, Deus, pedindo, Pai, algo, Deus, tanto pelo Senhor, Deus, que o Senhor Deus possa, Pai, abrir as comportas dos céus e derramar chuva sobre cada empresa, sobre cada negócio, sobre cada sonho, projeto, Deus. Que o Senhor Deus possa, Pai, Deus, estar em todos os detalhes, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Fique à vontade, pode se sentar. Vamos lá, queridos, sem mais delongas, é o nosso momento de iniciarmos agora a nossa mesa de bate-papo sobre a reforma tributária. Você sabe muito bem que no fim do ano passado acabou sendo promulgada uma lei que vai fazer que nos próximos 10 anos nós tenhamos um período de transição na cadeia de impostos.
né? Muita coisa vem de mudança, algumas positivas, outras negativas, na visão de alguns. E a gente quer debater um pouquinho com isso. Para isso eu vou chamar aqui algumas pessoas para comporem comigo essa mesa de bate-papo aqui, essa roda de bate-papo. Quero chamar aqui o advogado, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, pós-graduado em Direito Empresarial pela Legale, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, sócio-diretor da Garbi e Duarte Advogados, Ítalo Garbi. Boa noite, Ítalo. Por favor. Chamo também para compor agora o Carlos Marques, contador pós-graduado em Controladoria pela FAAP, sócio da empresa Nexo Prosper Contabilidade, que atua há mais de 30 anos em São José dos Campos. Chamo também a Ciamara Marques, administradora, pós-graduada em Auditoria e Finanças pela FAAP, sócia também da empresa Nexus Prosper Contabilidade, que atua também em São José há mais de 30 anos. Bem-vinda, Ciamara. E também quero chamar para compor uma amiga preciosa, mas muito competente, a fundadora e CEO da WF Estruturas e Sistemas, diretora titular do Ciesp de Botucatu, também conselheira titular do SESI e do SENAI, conselheira do CONFEM, que é o Conselho Superior Feminino, né, aqui do Estado de São Paulo também, no Estado de São Paulo, e também ela é professora, também universitária. Convido para compor a mesa também Patrícia Dias. Muito obrigado, Pati. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parece que vem uma reforma aí que a gente vai se adequando a muitos países, né? Parece que esse modelo de IVA, de imposto agregado, já está em muitos países do mundo. Parece que o Brasil, tardiamente, está chegando lá. É isso mesmo? 170 países. 170 já tem? 170 países. Só isso, só 170, é isso. Mas estamos chegando lá, né? E eu queria começar fazendo algumas perguntas aqui para a gente interagindo. E se alguém do auditório também tiver perguntas, só mandar aí para a nossa equipe, que elas vão me enviando aqui no WhatsApp, tá bom? Primeiro eu vou começar com você, Ciamara. Queria perguntar para você quais são os objetivos reais da reforma tributária e os efeitos esperados na vida dos brasileiros e das empresas. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aqui, para os de casa. E eu quero começar agradecendo essa casa que sempre nos privilegia. Até comentei com o pastor. É o primeiro Marketplace, então é uma honra estar nessa primícia aqui nessa noite. Então, muito obrigada. Vamos lá, reforma tributária. Quais são os efeitos, o que se espera, quais são os objetivos? Muitas perguntas mesmo, eu e você vamos ter. Sobre os objetivos, vamos lá, a reforma tributária, ela tem como premissa mesmo, o objetivo principal dela é a simplificação da operacionalização da forma com a qual nós pagamos os impostos hoje. Por que eu já enfatizo isso, pastor? Para já informar para vocês que a reforma tributária essa reforma tributária não teve como objetivo diminuir a carga tributária. E sim simplificar o que já está acontecendo hoje. Então, esse é o primeiro. E também a questão da transparência, né? Então, vocês estão ouvindo aí falar do imposto cumulativo, imposto não cumulativo, imposto por fora, imposto por dentro. O fato da reforma tributária permitir que os impostos sejam calculados por fora, eu e você vamos, no momento da nossa compra, já identificar qual é o valor do imposto que está sendo pago. Então, nós estamos falando de transparência. Então, simplificação, transparência. Um outro ponto muito importante da reforma tributária também, a justiça tributária. Do que nós estamos falando? Da não cumulatividade. Depois a Patrícia vai falar um pouquinho sobre isso ali, como é que a indústria vai lidar com isso. Mas nós não vamos mais ter o que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, do efeito cascata, que é o quê? Imposto sobre imposto. Então, toda a cadeia produtiva vai acumulando os impostos pagos. Com a não cumulatividade,
nós vamos nos beneficiar de créditos. Mas aí a gente fala sobre isso também. E, por último, aí, a questão de nós cuidarmos, né, podemos colocar assim, do meio ambiente, da saúde, que é o imposto seletivo. Então, a reforma tributária tem como premissa esses 4 pontos bem importantes. Muito bom. Doutor Ítalo, fala-se também de leis complementares. Você consegue explicar para a gente o que significa isso, essas leis complementares? O que tem por vir aí? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade e a todo o Ministério Marketplace por estar aqui. A Constituição, ela tem um dos requisitos que é a rigidez, ou seja, uma modificação, uma alteração da Constituição Federal, ela tem um processo bem complexo e bastante rígido, que é a emenda constitucional. E dentro da Constituição nós não conseguimos trazer todo o arcabouço jurídico que é necessário. Então, a própria emenda constitucional, ela determinou um prazo para que sejam promulgadas leis complementares que vão regulamentar toda a questão da reforma tributária em um outro âmbito legislativo. Isso é bom, porque não engessa a Constituição, né? Permite aí uma flexibilidade através de uma lei complementar, mas, como a Ciamara colocou, ainda é novo para todos nós. Nós não sabemos como que o legislador ele vai atribuir a essa lei complementar o efeito regulatório. Então, a emenda ela dá um panorama geral, mas a lei complementar vai depender aí dos nossos legisladores e pode abrir futuramente uma possibilidade de questionamentos por parte do Poder Judiciário. Então, é uma questão ainda a se monitorar. Muito bom. Carlos, queria que você falasse para a gente dos impactos que vão sofrer serviço, comércio em geral com essa reforma. O que está por vir? Então, como a Samara colocou da parte da simplificação, do meu ponto de vista, que até os estudos que a gente fez até o momento, realmente você vai conseguir essa simplificação, você vai se tornar mais racional a cobrança do imposto, mas a simplificação dela em si, especificamente para a área de serviços, vai ter uma oneração bem grande de impostos. O que a reforma trouxe, o que a gente conseguiu identificar até o momento, é que a área de comércio e indústria, você vai conseguir uma tributação mais racional, em relação a você buscar crédito nos fornecedores, tanto no comércio quanto na indústria você consegue isso, e toda a oneração que tinha no comércio e na indústria vai ser carregada para os serviços. A gente até, pensando, olhando a nossa realidade como contabilidade, a previsão, não tem essa taxa, essa alíquota referencial ainda definida, mas a previsão que para uma área como a nossa, ela vai partir de 27,5% de alíquota efetiva, vamos dizer assim. É lógico que foi votado algumas partes de redução da base de cálculo, mas até hoje, para o comércio, vai ser vantajoso, só que a gente sabe que a maioria das empresas que a gente tem no Brasil hoje são do Simples Nacional. O que vai exigir do comércio, principalmente as empresas do Simples, ela realmente se profissionalizar e buscar crédito em todos os seus fornecedores. Como o próprio pastor trouxe e enfatizou na época do Connect, o segredo agora realmente está na compra. Você vai ter que escolher o seu fornecedor da melhor forma possível e até identificar o sistema tributário que ele usa, o regime tributário que ele usa. Porque ele vai te possibilitar buscar créditos ou não. E por que eu toco nesse ponto? Mais para frente, nas perguntas que a gente vai tratar aqui também, vai demonstrar se seu fornecedor é também do Simples, você pode perder aproveitamento de crédito no futuro na sua empresa. Então, do ponto de vista, olhando somente comércio e serviços, vai facilitar, porque você está diminuindo de 27 estados, cada um com sua tributação em relação ao ICMS, e de mais de 5 mil municípios, cada um com sua tributação em relação ao ISS, você diminui toda essa legislação, mas você vai aumentar a carga tributária para os serviços. O comércio, se ele for extremamente profissionalizar a sua apuração, buscar compliance financeiro, tributário, ele, teoricamente, ele vai pagar menos imposto. Mas para o serviço, a gente estima-se, que o imposto vai ser bem alto, pelo menos até o momento de tudo que isso vai gerar uma inflação nos serviços. Provavelmente vai trazer um efeito em cascata. Vamos supor, se nós prestamos serviços
para a indústria, provavelmente teremos que aumentar o valor do serviço prestado, para que a gente possa suportar essa carga tributária que vai vir por aí. Mas é uma oportunidade grande para o comércio e para a indústria de realmente implantar um compliance tributário organizado, bem estruturado. E aí um ponto que eu queria tocar bastante aqui, acho que todo mundo está com o mesmo intuito aqui, é a gente realmente se unir e buscar nos profissionais que vocês têm relacionamento, sejam contadores, advogados, tributaristas, para que eles te orientem a buscar um papel cada vez mais de profissionalizar a sua empresa. Não mais olhar a sua empresa como eu faturo, eu pago imposto pelo faturamento. Isso vai ter que acabar. Né? Várias vezes eu já discutiu com vários clientes e ele sempre tem receio ele tinha receio, né, de ir para uma empresa para o lucro real. Naturalmente, ele vai fazer isso agora no Simples Nacional. Se ele não quiser perder dinheiro, vamos dizer assim. Né? Então, acho que é uma oportunidade gigante de realmente você trazer profissionalismo para dentro da sua empresa, mas vai trazer uma carga tributária maior para algumas áreas. Você acha que vem... Dentro dessa questão de serviços, como eu falei para vocês, a reforma tributária ela traz a não cumulatividade, ou seja, eu posso me creditar do meu fornecedor de insumos, mas eu não posso me creditar, por exemplo, de impostos pagos na folha de pagamento. Então, exemplo nosso lá na contabilidade, o nosso maior custo são pessoas. E, normalmente, na área de serviços, o maior custo são pessoas. E não há nenhum crédito a ser utilizado na hora de nós pagarmos os nossos impostos. Então, isso também é uma outra questão que precisa continuar em discussão para que a gente, na área de serviços, não sejamos penalizados. Eu posso só fazer uma complementação? Na parte de lei complementar, é o que vai direcionar quais são os regimes tributários que serão exercidos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque é através dessa legislação que vão ter os regimes, as isenções, as simplificações. Então, essa legislação complementar, eu acho que é o que mais vai nos trazer um olhar mais sensível. Tá? Então, a emenda ela veio, foi aprovada, mas a legislação complementar é o que vai dar todo arcabouço de como as regras serão colocadas. Então, acho que é um olhar bem sensível. E só uma última complementação nisso que o doutor colocou, em relação à reforma tributária ter acontecido nesse momento, ela veio muito mais política do que técnica. Então, com a regulamentação agora em 24 e 25, é que vai se analisar as questões técnicas. Por isso que não podemos falar ainda aqui em alíquotas específicas ou exatamente, porque elas vêm, como o doutor já colocou, essa parte técnica vem agora, 24 e 25. Tem algo que já começa esse ano a vigorar? Da reforma tributária em si, não. O que nós precisamos ficar atento é com o planejamento tributário, porque até 31 de dezembro de 2024 pode ser aprovado algo para 2025 ainda. Então, quando eu fizer meu planejamento tributário, eu já preciso estar atento a essas informações em relação a custos de impostos. Paty, a gente falou de comércio, de serviço. O que vem para a indústria? Você que está na área industrial, o que vem pela aí? Qual é o impacto? Qual é o benefício? Onde você sente dúvidas em relação à indústria? Em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer aqui a esta casa, ao Marketplace, vocês, por estar aqui falando desse assunto bastante importante. Bem, a reforma tributária ela traz impactos importantes, né, para o setor industrial, principalmente com relação à carga tributária e em relação também à competitividade. A gente sabe que a indústria no Brasil, infelizmente, ela tem vem com um movimento de desindustrialização. E a gente que trabalha na indústria, a gente tem um movimento, né, uma luta constante para reindustrializar esse país. Né? Dentro da cadeia produtiva, a gente sabe que a indústria é o grande gerador de recursos, de desenvolvimento, de tecnologia, de desenvolvimento de pessoas. Então, nós precisamos de um país cada vez mais industrializado. E existe a promessa, como até a Ciamara e o Carlos falou, da simplificação, mas acho que a gente tem que falar realmente de alguns desafios. Eu apontei aqui alguns
desafios importantes que nós precisamos estar atentos, até porque a indústria ela representa 34,4% da carga tributária do país. Tá? Então, assim, é uma carga muito grande em cima de um segmento só. Então, realmente, a gente precisa, e já precisávamos há muito tempo, de um equilíbrio dentro, voltado para a indústria. Até porque, assim, e também quero desmistificar aqui, a reforma tributária não é um subsídio para a indústria, ok? Deixar bem claro aqui. Isso já é aplicado, como a Ciamara falou, esse modelo tributário em mais de 170 países, e o Brasil já está atrasado em relação a essa mentalidade, a esse modelo tributário. Então, eu elenquei aqui alguns desafios positivos e negativos também, ao meu entendimento aqui, viu, pastor Vivone? Então, primeiro, a questão da simplificação, como a Ciamara e o Carlos falou, né, vai ficar mais simples. Então, a questão do compliance vai ficar mais simples. Né? Eu tenho um dado estatístico aqui que as indústrias elas gastam, em média, 1.598 horas trabalhando nas questões tributárias, que não é expertise dele. A expertise nossa da indústria é agregar valor ao produto, não é fazer a contabilidade. Para a contabilidade, tem uns experts aqui. E nós acabamos tendo que ficar com essa carga, né, de tributária, né, de sofisticação dentro das indústrias, que não é a nossa expertise. Então, essa simplificação, essa promessa é muito importante, tá? Como positivo. O fim da guerra fiscal, né? A redução dos impostos para atrair fábricas não se justifica mais, né? Porque o imposto era cobrado no destino, tá? Do bem ou do serviço. Hoje a gente tem que ficar retendo aqui, pagando aqui, vendo se a nota vem retida. É uma doideira, não é a minha expertise, né? Eu preciso, o meu tempo tem que ser gasto exatamente para produzir muito bem, né? Já foi falado aqui da questão do menos compliance, mais transparência, né? Eu acho que é importantíssimo a gente entender isso, né? O estímulo à economia cada dia mais, né? Com um sistema tributário mais simples, mais eficiente, e a gente investindo os recursos e inteligência naquilo que a gente precisa investir. Hoje, dentro da minha empresa, eu tenho que ter um sistema complexo, pessoas muito bem gabaritadas para analisar uma nota fiscal para ver se eu não vou ali depois, na apuração dos impostos, sonegar ou não. Né? E não é uma coisa que eu quero fazer, mas você tem que ter uma estrutura para fazer isso. Né? A questão do crescimento econômico é uma questão importante, né? Que a indústria mais favorecida, porque pode ter crédito de tributo, né, pagos por insumo, como até a Ciamara complementou aqui. E outro fator que o Carlos falou muito forte, a questão do planejamento tributário. Né? É algo positivo, porque se você é da indústria, principalmente da indústria, não que o comércio e serviço não tem que fazer isso, mas neste momento, nessa timeline que nós estamos vendo aqui, o seu braço direito e esquerdo, nesse período de transição, vai ser seus contadores. Né? Então, nós precisamos de um planejamento tributário bacana, nós precisamos ter eficiência, nós precisamos ter comprometimento, seriedade, profissionalismo, para fazermos algo bastante importante para o desenvolvimento das empresas. E aí, como ponto negativo, no meu entendimento, primeiro, a questão da insegurança jurídica, viu, doutor Ídolo? Porque existe realmente nessa promessa, a reforma tributária, acho que ela é muito importante, eu vejo como positivo, mas nós temos por trás a questão da insegurança por conta que ainda não foi publicadas as leis complementares e toda a parte de regulamentação. Então, eu acho que nós, como cidadãos, né, não é nem como empresários, cidadãos, nós precisamos ficar muito atentos aos próximos anos, o que vai rolar aí. Né? Começou a se falar numa tributação de 23%, passou para 25%, agora já se fala em 27,5%. Né? Nós precisamos ficar atentos como isso vai ser. E isso, para mim, é um ponto negativo. Né? Segundo, o regime misto durante a transição. Imagina a doideira desses rapazes aqui, desses moços aqui, para fazer regime misto. Faz aqui, tributa aqui, vai ter que ter SPED, não sei mais, eu não sei mais. Por que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer o bloco K dos meus insumos, do meu estoque, eu estou na doideira também, que eu não sei como que vai ser. Tá? Então, para mim, isso é um ponto negativo. Alguns regimes específicos que vão ter, e que isso vai afetar na questão da tributação, do IBS e tudo mais, do IVA. Né?
outra coisa que me preocupa, eu tenho que abrir meu coração aqui para vocês. Troca de governo. Será que os próximos governos vão ainda entender, vão sustentar a reforma tributária? Eu tenho que falar isso, porque isso é uma coisa que me aflige, né? Como empresário e tudo mais. Tá? E outra coisa doideira também, que vocês vão convir comigo, as questões das configurações dos nossos ERPs. Como que a gente vai fazer, gente? Né? É uma transição. O ERP vai fazer como, pastor? Né? Eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo. Né? Então, eu vejo que isso também é um ponto negativo, porque vai custar tempo, dinheiro e as questões mesmo, né, de possíveis erros, né? E, infelizmente, vai cair na mão dos contadores para resolver. Tá? Posso, pastor? Nesse ponto que a Patrícia está trazendo, dessa doideira fiscal que todos nós vivemos, acho importante a gente dizer para vocês que muito se fala que a reforma tributária está sendo discutida há 30 anos. Alguns de vocês devem ter ouvido isso. Mas há um equívoco nessa informação. Fala-se em reforma tributária há 30 anos, mas não está sendo discutida tecnicamente, juridicamente, a reforma tributária há tanto tempo assim. Vocês sabem de onde vem tudo isso que foi colocado num liquidificador aí e saiu a nossa reforma tributária? Foi de 2019, de uma PEC 45 de 2019. Então, ela é muito recente, gente. Traz tudo isso que a Patrícia bem colocou aqui, de como a gestão fiscal nas nossas empresas é complexa, para dentro de um liquidificador, onde foi-se decidido a vida dos brasileiros e dos empresários, e agora vai ser regulamentada. Então, as pessoas fazem uma pergunta assim, mas, Samara, tá bom, ok, mas ela foi boa ou ruim? Gente, não se trata dessa pergunta, boa ou ruim. Essa é a reforma tributária posta. E por isso já foi falado aqui em compliance, por isso já foi falado aqui em gestão da área fiscal, porque nós precisamos lidar com isso, com a verdade, como ela de fato vai funcionar. E ela pode sim, eu acredito, viu, pastor Vivone, que ela pode sim ser muito boa. Como a Fabiola orou aqui. Vamos lançar a nossa rede e pescar nossos peixinhos. Vamos lançar a nossa rede e fazer o nosso papel com responsabilidade, com muito foco, para que a nossa empresa seja transformada também e viva essa reforma tributária. Há um grande risco, gente. Por quê? O que acontece? Também se ouve falar muito na reforma administrativa. E a reforma administrativa não aconteceu. Ou seja, a nossa máquina governamental continua inchada. E eu pergunto para você, quem vai pagar essa conta? Há uma previsão que a cada 5 anos, a alíquota referência, que é esses 27,5% que está se falando, ela vai ser avaliada, se ela aumenta ou se ela diminui. Se ela ficar em 27,5%, ela vai ser a maior do mundo. Em 27%, ela empata com a Hungria, mas ela vai ser a maior do mundo se ficar em 27,5%. Só fazendo um adendo aqui também com o que a Ciamara está falando, a reforma tributária, a gente tem que ver exatamente com olhos positivos, porque ela vem, na sua essência, beneficiar as empresas, né? Então, e vem atender aos segmentos com olhos específicos, né? Não é uma coisa única, ela vem ajudar muito. Hoje, às 14h, saiu a sondagem de expectativa dos empresários pela CNI, né? E foi muito positiva, né? Aumentou 2,6 pontos percentuais, né? Que é de 0 a 6, ficou em torno de 56, alguma coisa lá pela CNI. Então, a visão dos empresários no Brasil, das indústrias, dos empresários industriais, né? Especificamente, está muito positiva em relação às perspectivas que nós temos para o país. Então, nós temos que ter esse olhar de uma forma positiva, lógico,
fazendo a nossa parte, né, com muita parcimônia, né, tendo as pessoas técnicas ao nosso lado, mas fazendo aquilo que é certo. Então, com um olhar muito positivo, né? Era necessário, lógico, que é o mundo ideal, ainda não é. Precisa de reforma administrativa para vir acompanhada com a reforma tributária? Precisa, e ir rápido. Mas nós temos que olhar de um lado positivo, apoiar e fazer, logicamente, a nossa parte enquanto cidadão, na questão da regulamentação, que vai ser proposta para o ano que vem, debater, estar apto aos debates, né, para que a gente possa realmente achar uma alíquota que seja de uma equidade para todos os segmentos e, assim, juntos, buscarmos o desenvolvimento do país. Bom, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, não sei quem pode responder sobre ela. Até então, o lucro não era tributado. Vamos dizer, você tem sua empresa, faz seu balancete, você tem lá seu Prolabore. Tinha até empresário que botava o Prolabore muito baixo, aquelas coisas que você sabe também do brasileiro. Mas, em condição normal, a gente tinha lá, fazia o DRE no final do ano, né, e tirava lá o lucro e ele não era tributado. Isso foi afetado ou será afetado pela reforma tributária. Como será afetado? Como é que funciona a regra? E se está prevendo, por exemplo, em outros países, participação do lucro, se eu reinvisto na empresa, eu não preciso recolher tributo sobre ele. Vamos dizer que eu tenha tido 10 mil reais de lucro no ano, eu compro um computador novo de 10 mil, eu não paguei nada sobre aquilo, porque eu não retirei, eu reinvesti. Isso é muito comum no mercado americano, no Canadá. Queria saber se foi pensado sobre isso também no Brasil. A reforma tributária, então, ela trouxe o IVA, como nós temos ali, né? O imposto sobre valor agregado, um único imposto. Dentro do IVA, então, a gente tem o quê? O CBS e o IBS. Esses impostos, eles contemplam o quê, pastor? Os impostos de consumo, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Foi considerado para a reforma tributária os impostos de consumo. Essa reforma tributária não tratou da renda, que inclui a sua pergunta, então, a parte da distribuição de lucros. Porém, todavia, já há previsão na própria emenda constitucional que temos até abril, doutor? 180 dias. 180 dias, né? Então, março, final de março, para apresentar uma proposta para que a renda seja tributada. Então, sim, pastor, respondendo a sua pergunta, não foi previsto já a alteração em termos de tributação, mas já está se dizendo, olha, fica tranquilo, empresário e empresária, porque o seu lucro, que hoje é isento de impostos, vem novidades por aí. Carlos, o que deixa de existir, o que passa a existir em termos de tributação para serviços, para comércio, para indústria? O que vem por aí também em relação a essa reforma? O que deixa de existir? Qual o prazo que ele deixa? Eu estou vendo uma timeline aqui atrás, mas queria que você traduzisse para a gente de maneira mais simples. A Samara já colocou aqui que está sendo criado o CBS, o IBS, o IS e outras contribuições, né? E aí, um ponto que eu queria reforçar, complementando o que a Patrícia falou antes de responder o que o senhor perguntou, esses 27,5% é somente para esses impostos, tá? Quando você fala de imposto de renda, contribuição social e CPP, que é a parte previdenciária, não está sendo pensado. Nada está tocando aí sobre, por exemplo, encargo sobre trabalho, nada disso foi tocado aí? Não, está dentro desses 180 dias que vai ser trabalhada a parte da renda e da tributação sobre os salários. Então, quando a gente fala de 27,5%, seriam só esses impostos. Onde você trocou a CBS, que está substituindo o PIS e COFINS, o IBS está substituindo o ICMS e o ISS, e está vindo o IS, que é o imposto seletivo, que é esse que é o maior receio, acho que todo mundo que está tentando estudar a reforma tributária da forma como foi feita. Então, é bom a gente ficar atento em todas as modificações que vão vir, porque essa timeline que foi colocada aqui, o receio das mudanças, como o doutor colocou aqui, das legislações que estão por vir, vai trabalhar todos os impostos em si, né? E ele vai ter que trabalhar desde um simples nacional, um lucro presumido, um lucro real, e a carga tributária vai aumentar teoricamente para todo mundo. Teoricamente para todo mundo. Quando você fala do consumo, foi focado no consumo por quê? É o mais rápido de dar efeito para o governo. A gente está num momento extremamente difícil, politicamente falando,
Porque o governo precisa sustentar a máquina que está cada vez maior. Quando você fala desses impostos que estão teoricamente sendo tributados a 27,5%, e você deixa um imposto seletivo solto no ar assim, pode ser criado vários impostos, várias alíquotas para cada área, da maneira como ele entender que é necessário. Então, quando a gente fala assim, a Samara comentou de achar uma média de um determinado período, essa média desse determinado período provavelmente vai atender a necessidade do governo na época que ele for tributar isso. Mas do jeito que você fala assim, Carlos, eu até passo para a Ciamara também junto aqui, não era para simplificar, está me parecendo mais complexo. Então, está simplificando, porque quando a gente fala do dia a dia contábil, tributário, como a Patrícia colocou, ela tem que colocar pessoas especializadas para fazer esse parte da tributação. Você falar que você tem 5 mil municípios onde você pode vender para eles, são 5 mil legislações diferentes. Isso é insano. É praticamente impossível você conseguir fazer a tributação da maneira correta para todo mundo. Quando você fala de 27 estados, cada um com a sua legislação do ICMS, e cada um com uma redução de base, aeronáutica tem redução assim, automobilística tem outra redução. Então, isso é insano. Essa simplificação veio para se tornar mais racional, mas não necessariamente vai diminuir o imposto. Por isso que eu falei no início, né? Nós estamos falando do CTN, do Código Tributário Nacional. O que o Código Tributário Nacional rege? A forma, o processo como os impostos, os tributos são recolhidos no país. Foi nesse sentido que a reforma tributária atuou. Então, se nós tínhamos que olhar 27 leis do ICMS, mais 5.800 e pouco dos municípios, tudo isso se resume a uma legislação. Porque o IVA, que é o imposto único, que ele é o IVA dual, que é o IBS e o CBS, eles vão ser regidos pela mesma legislação. E uma outra coisa importante também em relação à simplificação. Vai ser a mesma base de cálculo. Então, o que nós precisamos pensar é que o IVA é um imposto único. Então, por que tem aqui, Ciamara, o IBS e por que são dois impostos aqui? Porque vocês estão enxergando dois impostos, certo? CBS e IBS. Por quê? Por conta da guerra fiscal. Porque são 27 estados, são 5.800 e alguma coisa municípios que estão brigando aí pela sua fatia de impostos. E aí, para isso, definiu-se, está definindo ainda em leis complementares e ordinárias, os comitês gestores para esses impostos. Por isso que está dividido. Mas a ideia é que o IVA está na mesma legislação, uma única legislação e uma única base de cálculos. Como a Patrícia falou, não vou precisar ficar olhando um monte de documento, vai nessa, entra. Não, é uma única base de cálculo para os impostos. Então, nesse sentido, simplificou. E complementando, pastor, só que o senhor colocou, em relação a esse período todo, por que desse período todo? Praticamente 9 anos nesse processo, é justamente para respeitar os benefícios que existem hoje. Por isso, desses 9 anos correndo, dessa adaptação, desses testes que eles vão fazer, para que possa atender a carga tributária que existe hoje. E por que de 2 impostos? Também é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que não foi colocado um único IVA? Por que não? Porque a gente sabe, acontece, a gente vê isso todo dia na TV, na mídia, o governo não se entende com o Estado nem com o município. E nem os estados nem os municípios não queriam que esse valor chegasse para o governo e o governo repassasse para eles. Então, eles criaram um comitê separado do governo, onde nenhum participante do governo vai existir, vai ser só Estado e município, para receber essa parte do ICMS e do ISS. Então, você percebe que tem 2 problemas que a própria legislação já tentou minimizar. Onde ela tem um período grande para adaptação, e as correções que vão ser feitas no meio do caminho, e também esse problema de conversa entre o governo, os estados e municípios. Você vê que não é tão simples assim, né? Trocar a roda do carro, o carro andando, é difícil. Mas como é que você pode fazer de forma que as empresas que têm benefícios não percam isso? Porque tem vários benefícios, a própria Patrícia sabe muito melhor do que eu, quando você trabalha com indústria aeronáutica, você tem benefícios que são por vários anos. Como é que você vai fazer essas empresas perderem isso, né? Até na parte do benefício mesmo, o setor automobilístico já tem uma legislação que estava concedendo benefício até 2025 e estendeu.
Então, para o setor automobilístico, teve até uma briga aí por parte regional, né, entre Nordeste, Centro-Oeste e a parte Sudeste, Sul-Sudeste, porque estendeu até 2032. Nós temos uma timeline aqui atrás, por uma questão de... foi publicado, mas a vigência, nós temos vigência em 2026, então, que é o sistema misto, que foi dito aqui, que em 2026 inicia a CBS e a IBS, 0,9%, 0,1%. Em 2027, as contribuições, né, PIS, COFINS, elas vão ser extintas. Isso, porque assim, o IBS ele pega os impostos. A CBS pega as contribuições, que era PIS, COFINS. Então, 2026 inicia a CBS, 2027 extingue PIS, COFINS e CBS 100%, e a partir disso, entre 2027 até 2032, né, 33, que aí a parte do IBS ele vai fazendo proporcional. Equilíbrio com o ICMS. Então, isso, ICMS e ISS. ICMS, um recolhimento estadual, né, um imposto estadual, que agora vai ficar tudo dentro de um único imposto, que é o IBS. E o ISS, que antes, né, era do município, também está dentro disso, e é onde vai dar as discussões, e ali vai ter esses comitês com os representantes, que é para fazer o direcionamento desses valores. Então, nós temos aí uma parte de implementação e extinção. Temos as questões que simplifica, porque nós pegamos diversos, né? Vão lá 3 impostos, IPI, ISS e ICMS se tornou em um, e pegou 2 contribuições, que era PIS, COFINS, PASEP e tudo mais, e introduziu na CBS. Então, simplificou em questão técnica de recolhimento, não tem as cumulatividades, porque isso ia muito para o Poder Judiciário. Nós fizemos muito lá no escritório a parte de exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Então, as empresas, principalmente as indústrias, recolhiam o PIS e COFINS, com o ICMS na base de cálculo, veio o STF e falou, não, está errado isso, você tem que excluir. Então, nós tivemos que fazer um trabalho jurídico, depois em conjunto com os contadores, para fazer essa restituição tributária. Então, isso também acabou mudando. Até mesmo para indústrias, nós ouvimos muitos empresários falando, o meu fornecedor, ou quando eu vou conversar com o meu fornecedor, eu já pergunto para ele, vocês estão já excluindo o ICMS da base do PIS e do COFINS? Porque eu quero comprar num preço menor, porque você estava recolhendo tributo a mais do que deveria. Então, veja a complexidade na prática que isso vai levar. Fora a essa questão que necessita de uma legislação complementar que também vai ser discutida entre União, Estado e município. Hoje, a gente acredita que até o município já está sendo questionado por quê? Algumas questões foram colocadas na emenda constitucional, igual imposto de renda, já foi determinado que vai ser questionado. ITCMD, que é um imposto de transmissão, causa mortes e doação, já introduziram dentro da... Sobre herança. Então, inclusive, veio uma pergunta agora do nosso Instagram. Sobre herança, você pode falar um pouquinho o que mudou também? Lá no escritório, nós também fazemos a palavra hoje é planejamento. Planejamento tributário, planejamento sucessório, tem que ter planejamento. As empresas e os empresários, elas necessitam ter profissionais capacitados ao seu lado, quanto contabilidade, parte jurídica, enfim, planejador tributário, para fazer isso. Hoje nós não podemos mais fugir desse, que o Carlos colocou bem aqui, a parte do profissionalismo. Então, nós precisamos fazer os planejamentos. Então, hoje se fazem holdings para proteção patrimonial e planejamento sucessório. Com a holding, você consegue planejar e você consegue também diminuir a carga tributária. Então, foi introduzido na emenda constitucional um imposto da parte de herança, doação, que é o ITCMD, ele vai ser, inclusive, progressivo. Ou seja, dependendo do valor que você vai transmitir como herança, ele vai ter uma alíquota maior do que um outro. E também a parte do IPVA.
também foi introduzido no IPVA, na verdade foi alterado, foi incluído. Porque antes se fazia IPVA, eu vou fazer a diferenciação da alíquota com base no tipo do veículo. Hoje já vai se fazer a diferenciação da alíquota com base no valor do veículo. Então, é bem claro que essa alteração também ela está voltada para a capacidade contributiva de quem tem uma propriedade. Vai variar de acordo com o bem, com o valor do bem. Então, se eu tenho um carro de R$1 milhão, eu posso contribuir com mais. E hoje, aeronaves e as particulares, né? Embarcações particulares. Então, isso vai dar uma grande discussão, porque existe na parte tributária existe o princípio da isonomia. Nós temos que tratar igualmente. Então, se eu sou proprietário de uma embarcação privada, que eu não faço transporte, eu vou ter que pagar o IPVA. Mas se eu sou proprietário de uma embarcação que faz o transporte, eu estou isento. Então, isso eu tenho assim, 99% de certeza que vai dar discussão judicial, porque está tendo uma discriminação ali para quem tem. Se o imposto é sobre a propriedade de uma embarcação, então por que quem transporta carga, por exemplo, vai estar isento e quem não transporta vai estar vai ter que recolher? Outro ponto que acho que era importante o Ítalo complementar em relação ao ITCMD, também mudou-se, né? Porque tinha muita gente que mudava o domicílio para que pudesse pagar um valor de TCMD menor. Isso também foi questionado, correto? Sim, questionado. E, inclusive, porque hoje nós falamos uma alíquota máxima. Hoje não, porque ele já está mudando. A alíquota máxima até então, a reforma tributária de um imposto era 8%. E cada estado definia. Em São Paulo, hoje é 4% e na pandemia foi 8%. Já está com essa questão do imposto ser maior, ou seja, poder ser progressivo, estão cogitando de fazer padrão Europa. 30% a 40% do patrimônio que fica, ou seja, o patrimônio que vai ser transferido, nós estamos falando em 30% a 40% de imposto em cima dele. Então, é algo aos empresários, óbvio, aqueles que têm patrimônio, começar já a surfar a onda que já existe, que é o planejamento. Gente, deixa eu perguntar aqui para Carlos e Ciamara, os dois ao mesmo tempo, né? Primeiro, sobre a cesta básica, parece que houve algum tipo de melhoria na tributação dos itens essenciais. E também pergunto de uma pergunta difícil, que eles estão apelidando de imposto do pecado, sobre jogos, etc. Mas também entra em alguns alimentos que eles consideram... não ficou específico para a gente qual é o critério para dizer que um alimento tem que ser mais tributado que o outro, porque ele não é benéfico. Até que ponto vai? Né? Como é que vai funcionar lobby de indústria de refrigerante? Você imagina quantos empregos isso tem em cascata? Como é que está isso desenhado? Não, hoje não tem critério nenhum, né? Foi colocado não tem critério nenhum, né? Foi colocado na reforma tributária e a gente está esperando a legislação. Porque cada um vai entender da forma que achar melhor, né? Refrigerante é bom para um, não é bom para outro. Quem entende que faz mal ou não? Todo mundo sabe que faz mal. Mas será que a indústria vai querer que isso seja mexido? Será que vai ser permitido que a tributação não vai ter lobby, não vai ter parte política de buscar isso tudo? Porque vai depender muito do governo. Né? O que está envolvido no imposto do pecado? Quais setores? Só uma coisinha, então. Há de se falar, e temos ouvido, que o imposto do pecado é um cheque em branco na mão do governo. Então, se ele tem lá um estudo, por exemplo, já está se falando aí muito da questão do alimento com açúcar, né? Os açúcares, ele vai poder taxar naquele momento. Porque é algo que está lá na Constituição. Faz mal à saúde. Por isso está sendo considerado um cheque em branco. E como o Carlos falou, não foi definido um critério. O texto, se você pegar lá na PEC 132, ela fala exatamente isso. Que faz mal à saúde, alimento que faz mal à saúde. Mas quem vai determinar isso? E quem vai determinar? Doutor, o senhor tem alguma... Ainda não tem. Um mecanismo que foi introduzido pela emenda constitucional é o comitê. Então, esse comitê ele tem os representantes dos estados, tem alguns representantes de município, que os próprios municípios vão fazer a eleição, e também, lá no final da emenda à Constituição, ela vai falar sobre os estudos, ou seja, exigir estudos técnicos,
porque até o momento tem a questão da emenda constitucional, está baseada em algumas questões políticas. Precisamos, com a legislação complementar, vir a parte técnica, como bem ponderou a Patrícia. Eu queria fazer uma colocação aqui, como o doutor Ítalo falou da questão da cumulatividade, só para a gente ter uma noção de que a cumulatividade ela é tão prejudicial, né, que ela prejudica a alocação correta dos recursos. Saiu um estudo recente da INSPER falando que o ano passado o Brasil gastou, né, de assistências tributárias e a lide tributária em torno de 5,4 trilhões de reais, né, cerca de 74% do PIB nacional, só, né, em lides tributárias. Então, para a gente ver que realmente é importante nós simplificarmos as nossas coisas, porque é muito dinheiro envolvido, né? Um tempo gasto, sabe, em vez da gente gastar realmente em desenvolvimento, nós estamos, né, em eficiência produtiva, porque esse é um país maravilhoso, um país, gente muito competente, com criatividades assim. Eu me orgulho de ser brasileira, né? Quando tenho oportunidade de sair para outros países, a gente vê realmente esse povo maravilhoso, tão criativo, com recursos importantíssimos, mas nós temos que trabalhar na eficiência mesmo, né? No desenvolvimento. E a gente vê que a gente acaba perdendo a eficiência, literalmente, nessas condições que a gente está. A gente é tão maravilhoso, só complementando uma informação, hoje, aqui de São José dos Campos, a CIAT, uma empresa que está dentro do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, fechou um contrato hoje com uma empresa estatal do Emirados Árabes de 3 bilhões de reais. Isso vai abençoar muito a nossa cidade. 3 bilhões de reais hoje vem para a cidade de São José dos Campos a partir dessa. Não sei se vocês acompanharam essa. A CIAT está lá no Parque Tecnológico, eu sou o vizinho deles lá dentro do parque. E só para dar uma boa informação de país, apesar de tudo, a gente ainda é competitivo, porque eles elegeram com muito dinheiro que os países árabes têm, elegeram uma empresa de São José dos Campos para ser desenvolvedor da sua tecnologia. E dessa mesma forma, outros países, né, a Arábia tem realmente vindo, eu vejo isso pelas missões do CIESP, da Fiesp, na região que eu atuo, Botucatu, o que mais vem é estrangeiro querendo investir no Oeste Paulista, que realmente tem crescido demais, e a gente vê recursos. Então, assim, imagina se nós tivermos literalmente, né, um sistema tributário que não dê nó na cabeça dos estrangeiros, que eles ficam, né, com todo esse arcabouço que a gente precisa fazer, para a gente ser mais eficiente e atrair investimento para dentro do país para buscar cada dia mais desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente precisa torcer mesmo e fazer o nosso papel nesse sentido. E nesse ponto, porque também nós estamos vivendo dessa forma aí nessa questão dos processos tributários. Ao contrário do que alguns pensam, que a reforma tributária da PEC 132/2023 alterou a nossa Constituição de 1988, não, gente. Foi o nosso CTN de 1966. Isso diz para mim e para você que a forma que são geridos os impostos hoje no Brasil vem de uma prática também de uma teoria do ano de 1966. É muito tempo, né? Muita coisa mudou, né? A legislação trabalhista passa pelo mesmo. O mundo mudou, né, pastor? O mundo mudou muito. Sou mudou. Totalmente a favor da CLT, acho que precisa ter para regulamentar para o bem de todo mundo, mas ela está muito obsoleta no Brasil em relação a qualquer outro lugar do mundo, né? Outra coisa que precisa ser revista. Pati, como é que a indústria está se organizando em relação a essa nova carga tributária? Qual é a perspectiva? Como é que você está sentindo o mercado? Você deu um indicador aí que parece a reação primeira positiva. Mas há um movimento de organização em relação a isso? A reação está positiva dos empresários industriais, né? Eu também vejo de uma forma positiva, porém, como eu já comentei, né, com alguns desafios que a gente tem que, principalmente na questão do planejamento, né? Como o doutor Ítalo falou, se é Mário Carlos, eu acho que a palavra da vez é planejamento. Então, nós precisamos sentar com os nossos contadores, com o advogado tributário. E aí, o que nós vamos fazer, né? Até porque eles precisam entender
os segmentos que nós temos. Existem realmente, como o Carlos falou, benefícios em vários segmentos industriais, né? Nós precisamos entender como que vai ser o reflexo disso na cadeia produtiva e buscar a melhor eficiência para o nosso negócio. Mais uma vez, nós não temos que ficar fazendo o papel da Receita Federal. Nós temos que produzir e trazer valor agregado. É isso que é expertise da indústria. E hoje a gente acaba fazendo esse papel que não é nosso, né? Então, principalmente da questão, a gente vê isso com bons olhos, mas nós precisamos buscar, e as empresas estão já se organizando com relação a essa parte do planejamento tributário, em suma, né, conversando muito, se planejando, conversando um com o outro e tendo boas ideias, no sentido mesmo, se eu vou me creditar, como que vai ser feita essa questão dessa distribuição, compras coletivas, até isso o pessoal está conversando, como que a gente pode fazer compras coletivas para ficar melhor a distribuição dos impostos para a organização, para as empresas, vendo também a questão mesmo logística, que é hoje um custo também bastante expressivo para as indústrias, embalagem. Então, as empresas já estão se mexendo em relação, principalmente, à questão planejamento, porque a gente não pode ainda fazer cálculos, né? Embora muitos dizem que a indústria vai ficar meio que neutra, né, com um imposto neutro nisso. Nunca é neutro, né, pessoal? Porque a gente tem o custo de serviço, o custo da mão de obra, o custo para fazer toda essa cascata, né? Essa cascata para funcionar. Espera-se que realmente a gente tenha o efeito ao contrário dessa acumulatividade que hoje a gente tem e gasta muito tempo para ter estratégias para não acumular, em vez de realmente ter estratégias para eficiência produtiva. Então, a gente espera que realmente isso vá, ao longo do tempo, de ter uma neutralidade, mas até lá, e até ter realmente a tributação, o que vai acontecer, nós precisamos trocar o pneu, né, com o carro andando. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Acho que toda mudança traz oportunidades para a gente. Isso que a gente está fazendo aqui hoje está acontecendo em várias entidades, em vários órgãos. E, na verdade, a gente está vivendo algo que nunca viveu antes no Brasil. A gente pode realmente se juntar, seja com qualquer tipo de segmento de produção, de comércio, de prestação de serviço, para buscar melhorias. Acho que a oportunidade foi colocada na mesa agora. Se a gente não se organizar, o Congresso, o próprio governo vai fazer aquilo que for melhor para ele, onde ele possa gastar mais e tenha condições de arcar com a despesa. Mas é uma oportunidade gigante de a gente realmente se unir. Seja Fiesp, Ciesp, seja qualquer segmento aeronáutico, automobilístico, está todo mundo buscando e precisa realmente fazer isso para exigir do Congresso que faça mudanças que tragam vantagens para a produção, para o consumo e para a renda, né? Gente, eu queria as considerações finais de vocês. A gente está com tempo para estourar ali na internet. Gostaria de saber como é que vocês veem, com que otimismo, com que esperança podemos olhar para esse cenário futuro e algum comentário sobre algum setor que vocês queiram ainda elucidar antes da gente encerrar. Alguém? Podemos começar? Pode. Bom, então eu trago de novo a questão, né, que na nossa visão ali, eu, Carlos, na nossa empresa, olhando para os nossos clientes, nós temos visto como positiva, sim, e de novo trazendo a questão da responsabilidade, do foco, do planejamento tributário, da compliance, como primícia mesmo para que vocês possam administrar e gerir o seu negócio, trazendo a reforma tributária para dentro do seu negócio, não ficando alheio a ela. Pastor, uma coisinha que eu queria colocar aqui nessa timeline, que eu acho que não foi falado, aqui em 2027, então, aliás, em 2026, quando começa a ser já taxado o CBS e o IBS, vocês estão vendo aí uma alíquota de 1%. Então, talvez já tenha a pergunta, mas então nós vamos pagar mais impostos? Vou pagar o PIS, COFINS e mais 1% de IBS, CBS? Não, tá bom? Não vai ter esse aumento. Isso vai gradativamente entrando nas alíquotas de forma dedutível do PIS e COFINS, para que vocês paguem a mesma carga tributária. E aí, fechando, então, aqui a minha colocação, eu só queria chamar um pouquinho, então, a atenção em relação a serviços.
A indústria, a Patrícia elucidou muito bem aqui, a questão do comércio, o Carlos também colocou. De fato, nós que somos da área de serviços, precisamos ficar, de fato, muito atentos. Há previsões que a área de consultoria, manutenção, serviços em geral, escolas, serviços em geral, gente, deve ser taxado em pelo menos mais 50% do que você já paga hoje. Tá? Então, fiquem atentos naquilo que você está tomando de decisões aí em relação à sua empresa. De novo, trazendo a questão da folha de pagamento, como eu disse, que não pode ser aproveitado o crédito. No mais, acho que é isso. Muito obrigada. Há alguma coisa já se prevendo também, por exemplo, esse setor serviço, ele gera muito emprego, né? Há alguma coisa para, pelo menos, compensar com uma diminuição dos encargos sobre trabalho? Porque serviço, basicamente, é gente. Quando eu falo serviço, eu tenho uma mão de obra, eu tenho uma escola que tem 62 funcionários CLT. Não é? Então, eu fico pensando, se você tem lá, como é que se vai aumentar o tributo, a que custo vai virar uma escola para um pai na vida, na iniciativa privada? Eu fico preocupado com isso, no que está ali de apontamento. Uma reforma tributária ela tem que, no mínimo, prever também o crescimento econômico das empresas. Então, assim, isso que nós estamos falando aqui, que a área de serviços é a área que mais pode sofrer um aumento, também está sendo visto pelos legisladores. Então, nós acreditamos que, pensando na competitividade, sim, deve ser revisto essas questões em termos de tributação. Tanto é que, como o Carlos falou, nos últimos 15 minutos do segundo tempo, a gente já conseguiu 30% na redução do percentual referência. Então, se for 27,5%, para a área de serviços, já cai aí 30%. Só que detalhe, até o momento, profissão regulamentada, né, doutor? Não sei se vai ter alguma mudança, mas até o momento, para as profissões regulamentadas. Engenheiro, advogado, contador, enfim, os que são da profissão regulamentada. Bom, eu também vejo essa reforma com um olhar positivo, pela simplificação. No entanto, como lá em Oséias fala, né, o povo perece por falta de conhecimento. Hoje foi um pontapé, pelo menos aqui, que o Marketplace fez, que é levar o conhecimento a todos. Então, acredito que nós elucidamos, não tudo, mas bastante em questão de emenda constitucional, legislação complementar, simplificação. Para quê? Para que, tendo conhecimento, nós possamos buscar capacitação, assessoria e nos resguardar aí com profissionais técnicos para as empresas e para os empresários. E, como foi dito, nós ainda dependemos muito da legislação complementar. Então, nós não sabemos quem vai ter incentivo, né? Porque a emenda constitucional ela veio com alguns direcionamentos, mas é a legislação complementar que vai determinar quanto, como que vai ser incentivado, quais os setores. Então, nós precisamos ter conhecimento, estar acompanhando e se unir aí às classes, então, as associações das indústrias, dos comércios, enfim, os empresários de um determinado setor, como o próprio Marketplace já faz, já é trazer os empresários aqui para buscar estratégias em conjunto para que possa ser o melhor possível. Muito obrigado, Paty. Por favor. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, no caso aqui da reforma, com esse foco aqui também da indústria, representando a indústria. Dizer que, como os colegas falaram, realmente é algo positivo, e eu também vejo com algo positivo, sendo que realmente nós temos que nos unir, ficarmos atentos, e, principalmente, como cidadãos, ficarmos de olho e atentos às políticas que estão sendo feitas. Porque, às vezes, a gente se fecha, né? Não, isso não é assunto para mim. Não, é um assunto para nós, porque ele atinge desde a cadeia produtiva da indústria até o consumidor final. Então, ele também nos atinge. Então, nós realmente precisamos ficar atentos à regulamentação, nos unirmos, conversarmos mais,
profissionalizar as nossas empresas agora, de fato, né, com profissionais competentes, que estão ali atentos e fazer um bom planejamento para que realmente a gente possa passar e enfrentar esses próximos anos com cabeça erguida, desenvolvendo o nosso negócio e prosperando aonde quer que a gente vá. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Paty. Carlos? Eu acho que é importante deixar uma recomendação para vocês, para realmente vocês se juntarem, seja como organizações de classe, seja até mesmo vocês que têm, provavelmente vocês têm os seus contadores, que vocês procurem que o contador te traga essa informação. Use a ferramenta que você já paga. Então, você já tem essa pessoa prestando serviço para você, traga ele para perto, faça com que ele reúne todos os clientes dele, para que ele exponha isso para vocês e vocês possam estudar de forma efetiva isso. Porque quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais certeza vocês vão ter das mudanças que vão acontecer aqui. E trazer esse profissionalismo. Se você tem uma empresa pequena, onde você não cuida do seu financeiro, está na hora de começar a cuidar. Terceirize isso, põe um BPO financeiro, coloque alguém que você possa te ajudar. Se é prestação de serviço, traga alguém, algum familiar, a esposa, o marido, para perto mesmo, para que isso aconteça. Porque se você deixar somente na mão do governo, você vai pagar imposto a mais, você vai perder benefícios e vai continuar fazendo aquilo que você faz hoje. Você realmente culpa os impostos pela sua inefetividade da sua empresa. E a gente sabe muito melhor do que ninguém, que a gente participa de várias empresas de áreas diferentes, que o foco está lá dentro, está na sua empresa. O pastor Vivone coloca muito isso. Ele trabalha muito com CMV. Para ele, começa com o CMV. Olha lá o seu custo, olha o seu markup. Todo mundo tem que olhar isso. Se você olha isso, você vai começando a prever, vai se adequando. O mercado todo vai acontecer isso. Todo mundo vai se ajustar. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Então, olhe isso com carinho. Traga as pessoas que conhecem esse dia a dia para ajudarem você nesse processo. Gente, muito obrigado. Foi muito bom esse papo. Dá para esticar aqui, dá para ver que tem conteúdo muito diverso. Isso vai se desdobrar. Acho que a gente vai ter que marcar um outro papo desse, um pouquinho mais à frente, quando começarem algumas coisas novas. Nos próximos 180 dias devemos ter novidades. Acho que daqui até o fim do ano novas coisas virão também. A gente volta para um papo aqui, tá bom? Muito obrigado. A você que nos acompanha na internet, nosso muito obrigado. Eu quero só, antes de encerrar, chamar mais uma vez o QR Code do Marketplace do Connect, o nosso curso de empreendedorismo da Igreja da Cidade. Vocês conseguem projetar para mim esse QR Code? Isso. Para todo mundo que está em casa, aqui, exato. Este daí, ó. Se você gostaria de fazer o nosso curso de empreendedorismo aqui do nosso ministério, as aulas vão começar 26 de fevereiro. Eu abri o segundo lote. Nós estamos abrindo 30 em 30. O primeiro lote já esgotou. Esse é o segundo lote. Então, temos 30 vagas nesse segundo lote. As inscrições já estão abertas hoje desse segundo lote, mas acaba muito rápido. A gente abriu o primeiro e em um dia preencheu. Né? Estamos abrindo esse segundo lote. E peço que você aí participe, você tire informação também no site do IP. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí de casa. Deus os abençoe e até mais. Encerramos por aqui com a turma da internet. Até mais. Muito obrigado.